Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito oportuno, é sobre os 3 tipos de amizade segundo Aristóteles, e este tema é de certa forma importante para todos nós, para mim, para vocês que estão desse lado, porque as amizades é uma coisa que pode realmente transformar o nosso dia-a-dia, a nossa rotina, a nossa pessoa. E o primeiro tópico que eu escolhi para começar então este vídeo foi o porquê que nós precisamos de amigos. Claro que Aristóteles vai no livro Ética a Nicômaco, mais concretamente no livro 8, ele traz inúmeros argumentos e um estudo muito mais profundo sobre a amizade. Mas eu trago aqui duas ideias centrais sobre o porquê que devemos cultivar amizades virtuosas, amizades duradouras, amizades sólidas. Em primeiro lugar, porque quando nós constituímos essas amizades assentes na virtude, nos bons valores, nós crescemos individualmente ao nível da virtude e ajudamos tão bem o outro a melhorar, a crescer. Nós desejamos ao outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Então é como se que houvesse um crescimento mútuo entre os dois. E isso é então algo que não só nos faz crescer individualmente, mas ajuda a relação da amizade a crescer como um todo. E o segundo ponto que nós podemos trazer aqui, que é também de um nível importantíssimo, é que as grandes obras necessitam de colaboração, necessitam do apoio dos amigos. Raramente nós conseguimos construir algo sozinhos. Nós, para construir algo que impacte a sociedade, o mundo, nós, à partida, vamos precisar de bons amigos, pessoas que acreditam nos mesmos valores que nós e que, pelo contrário, repudiam também as mesmas coisas que nós repudiamos. O que é importante aqui destacar? Porque é que eu digo que nós precisamos dos amigos para levar a cabo então essas grandes obras? Se eu me levantar agora desta cadeira e for treinar, isso é considerado um hábito virtuoso, é um hábito positivo para a nossa vida. Mas, de certa forma, isso pode até nem ter um impacto à partida, não terá um impacto grande na sociedade. É algo que de facto é bom, mas não é um hábito que de facto vá inspirar os outros profundamente. Mas, por exemplo, o facto de eu estar aqui, gravar este vídeo e desenvolver, por exemplo, todo o trabalho que eu tenho desenvolvido nas outras redes sociais, isso por si só tem mais impacto. Só que se nós formos a analisar, existem outras pessoas por trás, pessoas que acreditam nos mesmos valores, pessoas que porventura repudiam os mesmos, como eu falei anteriormente. Eu peguei no meu exemplo para vocês entenderem que as grandes obras normalmente fazem-se quando estamos acompanhados por amigos virtuosos, que acreditam nos mesmos valores, que desenvolvem então essa amizade assente no bem comum entre as duas pessoas. Então este é já um bom ponto de partida para nós entendermos o porquê é que nós precisamos de ter amigos, porque é que nós precisamos de ter amizades virtuosas. E aqui já estamos preparados então para avançar para os 3 tipos de amizade. Quais são então esses 3 tipos? Em primeiro lugar, nós temos a amizade por utilidade. E este tipo de amizade baseia-se no benefício que o outro me é capaz de gerar. Em termos lógicos ficaria assim: eu sou amigo de X porque ele é capaz de me dar Y. Em termos mais práticos, eu sou amigo do Carlos porque ele é capaz porque ele tem muitos conhecimentos profissionais e é capaz de me ajudar a elevar a minha carreira profissional. Só que, se nós formos a ver, este tipo de amizade é frágil, porque ele está unicamente centrado no benefício que o outro nos é capaz de gerar. Quando esse benefício terminar, possivelmente a nossa amizade também acaba por diluir-se, acaba por dissipar-se. Então ela acaba por ser uma amizade que não é duradoura, não é consistente, não é assente na virtude e nos bons valores. Aristóteles diz-nos que este tipo de amizade é mais comum nas pessoas mais velhas, porque elas dão muita atenção, muita prioridade à utilidade, ao seu bem-estar. Mas há aqui uma classe jovem específica que também valoriza muito este tipo de amizade, que são aqueles jovens que olham o lucro como a sua principal prioridade na vida. Aquelas pessoas que fazem do dinheiro, da capacidade de aumentar os seus lucros, como o valor central.
das suas vidas. Então não significa que até este tipo de amizade não possa ser desenvolvido em todas as classes. É óbvio que de certa forma todas as classes vão acabar por entrar neste tipo de amizade, mas ela é mais comum nas pessoas mais velhas e naqueles jovens que valorizam então essa questão financeira como o maior valor das suas vidas. Para terminar este tipo de amizade, a amizade por utilidade, nós podemos afirmar convictamente que, segundo Aristóteles, este é o tipo de amizade mais frágil dos três que eu vou falar. Em segundo lugar, nós temos a amizade por prazer. E este tipo de amizade baseia-se na satisfação ou no prazer que o outro é capaz de me proporcionar. Por exemplo, eu sou amigo do Carlos porque ele sai comigo à noite, ele alinha nas minhas loucuras e ele faz-me divertir. Se nós formos amigos do Carlos, então, por este princípio, pela capacidade que ele tem de me gerar prazer, pela satisfação que ele me dá, a nossa amizade também acaba por ser frágil, porque está assente num valor externo. E ela tende a acabar, a terminar, quando o Carlos também mudar o seu estilo de vida. Por exemplo, quando ele deixar de me gerar a tal satisfação, o tal divertimento, o tal prazer, a nossa amizade com certeza que vai terminar. É uma amizade que, apesar de ser ligeiramente mais forte do que o tipo anterior, a amizade por utilidade, ela não deixa de ser frágil por si só, ela não deixa de ser inconsistente ao longo do tempo. Este tipo de amizade, como diz Aristóteles, é comum sobretudo numa faixa etária. E basicamente estamos a falar da classe mais jovem. Só que este tipo de amizade abrange quase todos os jovens, porque os jovens são pessoas que tendem habitualmente para dar prioridade às suas emoções, aos seus instintos, à forma como sentem as coisas, ao prazer, e então normalmente cultivam este tipo de amizade, a amizade por prazer. No entanto, nós sabemos bem que à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos aumentando o nosso nível de maturidade, de virtude, nós vamos começar a centrar as nossas amizades em valores mais sólidos, mais duradouros, mais consistentes, mais firmes. E então nós depois tendemos a modificar esse comportamento que os jovens acabam por ter. O terceiro tipo de amizade que aqui destacamos é a amizade por virtude, e Aristóteles diz-nos que esta é a forma mais elevada de constituir uma amizade. Esta é sem dúvida aquele tipo de amizade que nós devemos investir todo o nosso tempo, investir toda a nossa atenção. E basicamente esta amizade baseia-se em duas pessoas virtuosas que querem o melhor para o outro. Chegam a querer para o outro tanto ou melhor como querem para si mesmos. Então este desejo mútuo de melhorar a vida do outro tem que existir numa amizade virtuosa. Neste tipo de amizade valoriza-se muito a essência daquilo que é o amigo e não os valores externos, não os valores superficiais. Neste tipo de amizade nós não estamos preocupados no benefício que o outro nos pode gerar. Nós não estamos preocupados com a satisfação que o outro nos pode gerar. Nós amamos o amigo pelo que ele é. Nós amamos o amigo pela virtude que ele tem e também, de certa forma, por querermos o melhor para ele e por também nós evoluirmos pelo nível de virtude e de exemplo que ele tem. E este tipo de amizade, Aristóteles diz que é raro, porque dificilmente nós encontramos pessoas virtuosas. A amizade virtuosa pressupõe também que existam pessoas virtuosas, que exista virtude nessa amizade, porque senão, por óbvio, ela não é uma amizade virtuosa. Há uma particularidade sobre este tipo de amizade, é que ela demora muito tempo a ser construída. Por vezes ela pode até levar décadas para se construir e para se consolidar, porque é preciso que haja confiança mútua. E essa confiança por vezes vem de quando nós passamos dificuldades juntos e ultrapassamos essas dificuldades. Portanto, essa confiança de que eu falo, por vezes é necessário muito tempo para construir, décadas, porque só assim nós conseguimos atingir uma amizade virtuosa. Significa que nós não podemos construir uma amizade virtuosa em menos tempo? Claro, mas é sempre preciso um determinado tempo para gerar essa confiança no outro. Aristóteles tem uma frase fantástica sobre este tema que descreve perfeitamente a amizade por virtude, que é: o desejo da amizade nasce depressa, mas a amizade não. Isto significa que eu posso, à primeira vista, interessar-me logo por uma pessoa ao ponto de querer desenvolver uma amizade com ela,
admirar o seu nível de virtude, admirar uma conversa que tive com ela e desejar ser amigo da pessoa. Mas esse desejo é momentâneo, mas a amizade, aquele passar por dificuldades juntos, aquele admirar o outro, aquele sentimento ou aquela ação de gerar a confiança no outro, isso vai demorar muito tempo a ser construído. Portanto, este tipo de amizade, apesar de demorar esse tempo todo a ser construído, é com certeza a amizade que nos vai acrescentar e que nos vai agregar muito valor à nossa vida. No fundo, vai fazer com que nós possamos empreender grandes obras e, acima de tudo, suportar as dificuldades que a vida por si só traz. Se nós tivéssemos que ranquear estes tipos de amizade, seria com certeza, em primeiro lugar, a amizade por virtude. É a forma mais elevada e a única que Aristóteles até aconselha. O segundo tipo de amizade seria a amizade por prazer e só depois viria a amizade por utilidade. Embora a amizade por prazer esteja em segundo lugar porque é ligeiramente melhor do que a amizade por utilidade, ela não deixa por si só de ser frágil, porque está baseada também num valor que é superficial, que é externo. Portanto, o conselho que eu trago aqui, baseado em toda a doutrina de Aristóteles, é que a nossa atenção flua para as amizades virtuosas. É nesse sentido que nós devemos, portanto, dedicar todos os esforços e, acima de tudo, dar prioridade. Para terminar este assunto, porque este vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que os outros, eu trouxe duas dúvidas que podem ajudar a entender melhor o tema da amizade. Uma foi colocada lá no Instagram e a outra eu decidi por livre iniciativa trazer, de forma a clarificar um pouco estes conceitos. A primeira pergunta é: quando duas pessoas têm valores muito diferentes, é possível constituir uma verdadeira amizade? E Aristóteles diz-nos que é muito difícil. Quando nós falamos numa amizade por virtude, pressupõe-se que tem que existir uma base comum entre os dois. E essa base comum é, como eu disse no início, algo assente em gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não significa que nós, para ter uma amizade virtuosa, precisemos de rejeitar e amar 100% as mesmas coisas. Mas, de um modo geral, nós temos que gostar dos mesmos assuntos, dos mesmos valores, e temos que rejeitar os mesmos valores e os mesmos assuntos, porque senão não há uma base em comum entre os dois. Então o que Aristóteles diz é que talvez seja possível nós termos valores muito diferentes numa amizade, mas não numa amizade por virtude. Talvez numa amizade por prazer e numa amizade por utilidade. A segunda pergunta é: como alcançar uma verdadeira amizade? E aqui eu trago também um pouquinho a minha opinião pessoal, claro, sempre baseada também no estudo do Ética Nicômaco, do livro 8, da amizade. É que nós primeiro precisamos de crescer individualmente. Só quando nós crescemos individualmente em virtude, é que nós vamos conseguir identificar facilmente a virtude no outro. Só quando nós crescemos em virtude é que nós também vamos poder agregar valor no outro. Aristóteles dizia que nós só conseguimos amar o outro quando nos amamos a nós mesmos. Então nós só conseguimos apreciar de certa forma as virtudes dos outros quando nós temos também um certo nível de virtude. Então o conselho que eu dou para concluir até este vídeo é que, para quem não tem uma amizade virtuosa, mas com certeza que a ambiciona, é crescer em virtude. É continuar a trabalhar no que toca a evoluir os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, o nosso nível de virtude no geral, para que possamos também atrair essas pessoas e, de certa forma, agregar esse valor necessário às pessoas. Nós precisamos ter sempre em mente que essa amizade virtuosa pressupõe querer melhor para o outro, querer o melhor para o outro. E este sentimento só surge quando nós também nos purificamos de certa forma a nós mesmos. Por último, então, eu quero agradecer a todos, obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram deste vídeo, deste tema, deixem o like, comentem, partilhem este vídeo com outras pessoas que se interessem por educação clássica e católica e subscrevam o canal, porque é muito importante para não perderem os próximos conteúdos. Por vezes eu lá na plataforma vizinha, vocês podem perder um story ou outro e não estarem informados acerca do lançamento de um novo vídeo, mas quando vocês ativam um sininho, automaticamente vão receber uma notificação aqui do YouTube para poderem assistir em primeira mão aos meus conteúdos. Portanto, este vídeo foi mais curto, como eu disse no início, mas é algo que eu queria falar, é um tema muitíssimo importante para começarmos bem o ano de 2026.
Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.